ocultistas! Estamos aqui ao vivo, nesta noite de quinta-feira, dia de Júpiter. Estou falando isso porque eu tô aqui. Lua negra. Nossa, gente, lua negra, lua nova tá aqui, ó, batendo na portinha. Sábado vem aí pra caralho. Tô animadíssima pra lua nova. Não sei como que vocês estão aí de lua, mas é muito importante dar uma olhada nisso aí, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, não é mesmo? Mas, dito isso, a gente está aqui hoje, nesse dia de Júpiter, nessa lua negra, reunidas, os três pezinhos do caldeirão, do Clube Ocultista, para falar um pouco a respeito do capítulo 7 do Dança Cósmicas das Feiticeiras. Aí, aquele do capítulo 8 também. E do capítulo 8 também, parte importante. Eu, como sou uma host de merda às vezes, não li, não deu tempo de ler. Isso acontece, viu, gente? Às vezes acontece da gente não conseguir ler coisas, mas mesmo assim, vamos falar a respeito disso. Eu vou trazer muito mais das minhas experiências do que necessariamente da parte da leitura. Mas eu dei uma batida de olho no capítulo, obviamente, porque, né, é maravilhoso o livro, a gente gosta muito dele. Mas eu tô falando tudo isso, já tô queimando pauta, nem falei com ninguém ainda. Eu tô aqui com a Lari. Oi, minha galerinha, Larissa. Vocês estão bom? Tá tudo tranquilo, na paz de Cristo? Que aqui a gente é cristão. Não é mais encontro dominical, mas a gente aqui é tudo cristão. É o culto de quinta-feira, o culto da família. É o culto da família. O culto de sexta-feira é o culto da libertação. O culto do domingo é o culto de encontro com Deus. Aí, tá vendo? A gente tem aqui uma voz experiente, tá? Só queria dizer... Experiências 1000. É isso, gente. Beijos. É nóis. E também estamos aqui com a nossa queridíssima pessoa mais organizada da face da Terra, Bibis. Nunca antes falar isso dela. Eu tô com a janela aberta porque tá um calor da porra, então talvez existam interferências sonoras. Mas, de qualquer maneira, é isso que temos para hoje. A vida é ao vivo. E eu não vou ficar suada na gravação. E eu só queria dizer que eu ri muito com a Carol hoje, dizendo que esqueceu de ler porque tava tomando sopa e vendo Maria Antonieta. Me expôs na internet. Gente, eu cheguei em casa há tempo de ler o capítulo de boa. Eu falei, não, vou ler tranquilamente o capítulo antes de começar. Aí eu cheguei em casa e esqueci que tinha Clube do Livro. Aí eu fui lá, esquentei a minha sopinha de ervilha e coloquei a Maria Antonieta da Sofia Coppola para passar, porque o Maria Antonieta da Sofia Coppola é um acontecimento cinematográfico, para quem gosta de moda. É um acontecimento. E aí eu tava pleníssima comendo a minha sopinha e tal. Aí eu terminei, eu falei assim, acho que eu vou ver um TikTok. Aí eu olhei pro relógio, aí eu fiquei assim, gente, eu acho que eu tinha um compromisso hoje, ops. Não, mas a pergunta que não quer calar é: como é que você conseguiu tomar sopa nesse calor do inferno? Cara, eu tomei sopinha. Eu tomei sopinha porque eu estou numa dieta especial essa semana, porque sábado, provavelmente, eu vou tomar ayahuasca. E aí o próximo encontro do Clube Ocultista vai ser do caralho, porque eu vou estar loucona do cu, de várias coisas que eu vou ver. E da última vez que eu tomei ayahuasca foi em 2019, já faz uns 3 anos e pouco aí. Então, por isso que eu tomei sopinha nesse calor do caralho. Mas é uma sopinha de ervilha muito boa. Mas eu tenho que dizer, amiga, que eu achei um motivo muito válido. Tomar sopinha e ver Maria Antonieta. Tomar sopinha. Foi muito Cara, válido. e eu adoro aquele filme, mano. A gente precisa fazer mais encontros falando de livros, falando de filmes, né? Porque o último que a gente fez, que foi sobre o Suspiria, foi maravilhoso de gravar, eu gostei muito. Não sei vocês. Nossa, eu adorei. Foi maravilhoso e foi um sucesso, tá? Entre o nosso top 5 de episódios mais ouvidos. Então, quem quiser... Vocês gostam da gente falando, né, de filme. Bom, então vamos lá, vamos falar hoje a respeito de símbolos mágicos. E como eu tinha mencionado no início desse episódio, eu não consegui ler o livro, né? Peço desculpas, mas eu vou trazer um pouco da minha experiência para tentar aí enriquecer um pouco da conversa. Mas se vocês quiserem já trazer algum ponto do capítulo que vocês acharem interessante, eu só consegui dar uma batidinha de olho assim. Eu tenho só uma coisa para falar, na verdade. No comecinho, ela traz uma brincadeira com palavras, né, do capítulo 7. E aí, do capítulo 7, esse mesmo. Entendi o número dos capítulos. E aí eu fiquei
achei muito legal quando eu estava lendo, porque acho que foi a coisa mais próxima que eu já cheguei de ler um estado de transe, porque deu para perceber que era uma coisa muito abstrata, assim, e eu gostei bastante. E eu gosto muito de estar lendo esse livro nesse momento da minha vida, porque a gente está terminando esse livro ao mesmo tempo em que eu estou chegando ao fim do meu curso de bruxaria, e eu comecei a ler esse livro mais ou menos junto com o começo do curso. Então, tem sido um aprendizado que está todo conectado, assim. É uma delícia. Tá, e sim, a gente está chegando no fim do livro. Tá chegando a iniciação aí de alguém, hein? Não queria falar nada, não. Tô ansiosa para esse momento. Gente. Não queria falar nada, mas eu também. Chique, tá? Esse é um momento importantíssimo, gente. É um momento, assim, maravilhoso. Eu vou falar que eu li esse primeiro capítulo, que é o 7, né? O primeiro que a gente vai falar. E eu achei que eu fiquei confusa em questões de símbolos mágicos, porque eu achei que ela fosse trazer símbolo mesmo, literalmente símbolo. Só que ela fala muito sobre intenção, ela fala sobre conjuro, ela fala sobre vontade, ela fala sobre palavra, né? Palavra é uma coisa muito importante, poema, arte, a forma como a Starhawk vê a bruxaria é muito relacionada à arte. E é muito alinhado com o que eu acredito. É muito bonita a forma como ela coloca também. E aí eu fiquei assim, vocês vão falar de um pentagrama? Não vai falar de uma triscle? Não vai falar de um negócio assim, sabe? Eu achei que fosse ter... Mas eu gostei. Eu achei interessante. Eu achei muito importante algumas coisas que ela levanta. Como sempre tem acontecido nesse livro, eu mais destaquei frases do que trouxe observações, porque para mim ele está sendo, em vários momentos, uma reafirmação de coisas que eu estou aprendendo. Então eu leio e falo, é isso aí mesmo, e aí é isso. Mas eu tenho uma observação sobre a 175, então se alguém tiver alguma coisa para falar antes, pode falar. Eu não tenho nada muito... Eu gosto que ela já traz, assim, que fazer magia é tecer, então ela já traz essa ideia da teia, que tudo é interligado, né? Ela fala bastante sobre isso durante o capítulo, de que tanto no 7 quanto no 8, de que as coisas elas são completamente interligadas, que são coisas que a gente já tinha conversado por causa dos outros livros que a gente leu aqui. É uma visão que tem no Mágica Visual, uma visão que tem no Bruxaria Apocalíptica também. Eu gosto muito dessa ideia de que existe uma conexão entre a pessoa e o meio. Eu acho muito, muito massa, porque é a partir daí que surge a manipulação do feitiço, a manipulação da magia, né? Através das conexões que a gente tem, tanto com outras pessoas, quanto com o meio mesmo e com as situações que a gente tem na nossa vida. Mas eu acho que é só isso assim, que eu tenho para... E tem essa frase aqui que é muito, muito boa, que eu dei uma grifadinha. A arte de mudar a consciência de acordo com a própria vontade, que é quando ela fala sobre vontade, né? A conexão com o meio é importante, né? Mas de nada adianta você ser conectado com o meio, ser conectado com outras formas de vida, sendo que você não tem vontade, tem a ver com poder pessoal bastante. Eu queria ter escutado de novo. Tem um episódio do Páginas Abertas, que faz parte do Diário Mágico do Rodrigo Vignoli, que é sobre poder pessoal. Eu queria ter escutado ele de novo para poder gravar hoje, só que eu me perdi na rotina, não consegui. Mas fala muito sobre isso. O poder pessoal é aquilo que está diretamente relacionado com a sua vontade e com o seu sucesso quando você faz um feitiço, né? Quando você faz a sua magia para as coisas acontecerem de fato. Isso aí é um apontamento muito interessante, porque eu acho que existe algo muito simples nisso que você falou, simples no sentido de que é algo muito direto, né? É um conceito muito fechado, não é simplório, não existe nada de simplório nisso, mas é algo muito difícil de entrar na cabeça do praticante, né? Pelo que eu vejo de conversas, que eu vejo de algumas discussões que existem no meio da bruxaria, assim. E aí eu vou
falar um pouco sobre uma parte aqui, Bibs, eu não sei se é o que você ia falar, mas que eu acho que casa um pouco com isso que a Lari trouxe, né? Ela fala aqui na 175 que lançar um feitiço é projetar energia por meio de um símbolo. E eu percebo que quando a gente está conversando sobre isso, principalmente nos meios de estudo, então não somente clubes ou grupos, quando a gente está falando sobre isso também em aulas, em cursos. Quando eu fiz o curso da Babi, foi uma coisa que eu demorei um pouco para perceber, uma coisa que eu demorei um pouco para linkar, assim, realmente virar essa chavinha, sabe, durante a prática de fato. Os símbolos, eles são muito importantes e você ter um domínio deles faz com que a sua magia fique muito mais forte. É óbvio, né, e isso ela vai colocar logo depois que ela termina de falar essa frase, né, é óbvio que sem o poder pessoal, sem ter esse trabalho de você conseguir trazer a sua vontade à tona e você ter principalmente clareza da sua vontade, o símbolo nada mais é do que apenas um símbolo, né. Ela até fala aqui, né, mas muitas vezes os símbolos são confundidos com feitiço, né, então acenda uma vela verde para atrair dinheiro, nos dizem. No entanto, a própria vela nada faz. E isso é muito interessante, porque aqui ela está colocando, ela está misturando um pouco o elemento que você vai utilizar, né, com a própria parte simbólica. Então, a vela aqui, ela pode servir como um instrumento, mas ela também é um símbolo da sua vontade, né? Mas uma vez que você não tem domínio de fato, e certeza e clareza da sua vontade para que você consiga colocar ela no mundo, ela não funciona. Ela não funciona, gente, simplesmente não funciona. É a mesma coisa de você acender uma vela porque acabou a luz da sua casa. Ela só vai servir basicamente para iluminar o ambiente que você está. E aí eu não sei como que vocês estão com essa parte do simbólico agora que vocês estão terminando o curso da Babi? Porque quando eu comecei, eu não sei se foi assim para vocês, a primeira coisa que eu fiz foi comprar o dicionário de símbolos enorme, que enquanto vocês estiverem falando aí, eu vou lá buscar para mostrar, porque eu acho que é importante trazer. Já volto. Eu tô atrás desse livro. Assim que eu tiver dinheiro, eu vou adquiri-lo, porque... Eu também queria muito. Eu queria muito. Mas, enfim, você quer falar um pouco, amiga, da sua experiência? Porque... Então, em relação a símbolos, eu acho que eu sempre fui muito... Gente, esse livro ele é muito maravilhoso. Olha o tamanho dessa porra! Olha o tamanho disso aqui, gente. Olha Dá o pra tamanho. matar uma pessoa. Pra quem tá... Dá pra assassinar facilmente, né? Mas assim, pra quem tá assistindo o vídeo vai conseguir ver o tamanho do livro, né? Ele é enorme. Ele é basicamente... Ele é um dicionário de símbolos, né? Mas é isso, eu interrompi. Voltei com o livro e interrompi vocês falando. Tudo bem, tudo bem. Eu acho que essa questão simbólica, eu sempre fui uma pessoa que relacionava as coisas. Não sei se eu já contei isso aqui em algum momento, mas quando eu era criança, eu tinha um lance com fada. E aí, fadinha da natureza, nananã, aquela coisa de criança, né? Eu gostava de pegar dente de leão que eu via aleatório voando por aí, e aí eu pegava e colocava como se fosse uma mensagem de fada. Eu falava, uma mensagem de fada. Gente, meu primeiro oráculo. Uma mensagem de fada, vamos ver se é boa ou se é ruim. E aí eu colocava assim no ouvidinho, e aí eu falava assim, é boa, e soprava. Eu fazia isso ainda depois. Eu parei de fazer, tem um tempo que eu vejo dente de leão e eu não pego mais. Eu acho que eu devo isso para a Larissa pequenininha, para a Laricinha pequenininha. Mas eu acho que eu sempre tive um lance com símbolos, não só de símbolo pronto, que é igual esse exemplo que ela dá, da vela verde para cura, né? Eu não sei se mudou muita coisa depois que eu comecei a estudar, assim. Eu acho que agora eu tenho um pouco mais de arcabouço para colocar alguns elementos a mais dentro das coisas que eu faço, das minhas práticas, mas sempre foi uma coisa que era muito muito próxima. E também tem aquela coisa que é muito da minha família de chá.
toma chá de camomila, é bom para nananã. Erva doce, na casa do meu pai tinha muita planta, e quando meus pais eram casados, minha mãe vivia fazendo chá de erva cidreira, e aí ela fazia erva cidreira para tudo quanto é coisa. É igual eu com a camomila. Então, acho que o significado das coisas, assim, eu fui do sim ser usados também. Como... Gente, para mim, chá é super feitiço também, feitiçaria. Tomar um chazinho. Chá é muito feitiço. Quando você está fazendo com intenção, qualquer coisa é feitiçaria, que é o que ela fala aqui, coisa. Né? Mas o chá, especificamente, ele tem uma parada, ele tem um lance, né? Porque quando você toma banho de erva, você está atuando diretamente no seu campo, o seu campo energético, né? Uhum. Mas quando você toma o chá, ele tem uma... Esse barulho é do meu gato no momento do gato louco, então peço desculpa aí também. Tudo bem. Mas quando você toma o chá, ele tem também um efeito muito semelhante, assim, muito semelhante. Então, vamos supor que um dia você chega em casa aí com uma dificuldade de digerir alguma situação que aconteceu. Cara, toma um chá de hortelã, de boldo, de alguma coisa do gênero, com a intenção de digerir essa situação para você ver se não dá certo. É muito louco, assim, mas eu concordo muito, Lari. O chá, ele é feitiço pra caralho. Sim, super feitiço. Então, eu acho que essa questão do símbolo sempre foi uma coisa muito presente da minha rotina mesmo, desde quando eu era criança, assim. Eu paro para pensar, comigo é uma coisa meio parecida. Tanto por eu ter crescido num terreiro, né? Porque aí sempre tem a presença muito forte das simbologias, das correspondências das ervas e coisas. Mas eu sempre fui uma pessoa muito focada em momentos na minha vida. Então, às vezes eu queria preservar a memória de um momento, e eu tenho um diário que eu tenho desde que eu era adolescente aqui, e aí, tipo, às vezes eu pegava uma florzinha do dia que aconteceu alguma coisa especial e guardava, e aquilo virava um símbolo para mim daquela coisa. Então eu sempre gostei muito de fazer essa correspondência, e eu criava minhas próprias correspondências. Até porque eu gostava muito de escrever também, eu escrevia poema e tal. Então, eu gosto de uma coisa mais abstrata, quando se trata de poesia. Então, às vezes eu tava falando, sei lá, de um lobo, e o que eu queria falar é, nossa, eu tô triste pra caralho. Então, eu sempre gostei de fazer essas conexões, de fazer como se fosse tecer mesmo, né? Uma grande teia de conexões mentais. E eu sinto que estudando isso no curso da Babi foi uma coisa que eu dei uma aprofundada, mas eu acho que na real eu organizei o que já existia na minha cabeça, que é o que eu gosto de fazer, né? Colocar as coisas organizadinhas direitinho. Mas eu gosto muito disso, da parte simbólica. Eu ando estudando tarô muito intensamente. Tô naquela época de tirar uma carta todo dia e tal. E aí, às vezes, eu vou descobrir o que as cartas queriam me dizer no final do dia, quando eu volto para ver quais as cartas que eu tirei. E aí a gente começa a criar um dicionário de símbolos todo nosso. E eu acho que o legal do tarô é isso, cada pessoa se relaciona com um baralho de um jeito diferente. Então a gente vai criando significados todos nossos e coisas... Bom, tipo, às vezes uma coisa significa um para outro, outra coisa significa outro para outro. Tem os significados mais gerais, mas eu acho isso muito legal. E eu gosto muito, no geral, dessa noção de simbologia. Eu espero aprofundar isso mais, porque eu sinto que não foi uma coisa que eu aprofundei conscientemente durante o curso, mas eu tenho muita curiosidade. Então, com certeza, vou atrás de trazer isso para o consciente. Eu vou lançar uma frase aqui que talvez seja um pouco extrema e talvez muitas pessoas não concordem comigo. Mas eu diria... Polêmica. Vamos lançar polêmicas hoje. Não, mas isso é 100% baseado na minha verdade, baseado na minha experiência. Então, isso pode não funcionar para outras pessoas, mas do que eu tenho experienciado e percebido conforme eu vou praticando e conforme eu vou tendo contato com alguns oráculos, não somente o tarô, mas outros tipos de oráculo, né? Como é, por exemplo, o oráculo das bruxas, que é o que eu mais estou utilizando agora, que é do Marqueto, né? Ou então até mesmo quando eu vou montar algum ritual próprio e tal. Eu estou para dizer que uma parte essencial da bruxaria é entender que os símbolos
é uma linguagem própria que a bruxa cria conforme ela está praticando a sua própria magia. Então, vão ter, como a Bibis falou, esses símbolos que eles são genéricos. Então, assim, cara, todo mundo vai associar o sol com alguma coisa positiva, né? Todo mundo vai associar o sol com isso. Existem outros aspectos do sol que também podem ser utilizados como símbolo. O sol no tarô ele pode ser uma finalização também. O sol ele também pode iluminar demais e faz com que você perceba até as coisas que você não quer perceber. Independentemente do que for, essas miudezas a respeito desse simbolismo, sempre vai existir a parte macro dela, né? A parte que vai se relacionar e falar com todo mundo. Mas vão ter algumas nuances que você vai aprender conforme a sua prática, que vão ser só suas, porque você está criando esse diálogo e essa linguagem especial que você acaba tendo conforme você está praticando no seu dia a dia, né? Então, por exemplo, eu até achei interessante isso agora. No livro, ela está associando a vela verde, na verdade, com a atração de dinheiro. Eu não uso vela verde para atrair dinheiro. A Lari acabou de falar, a vela verde é para cura, né? Porque é a nossa linguagem, é da onde a gente veio, porque tem muito a ver também com a Umbanda, um pouco a ver com a Jurema. A gente está trazendo outros elementos, porque somos brasileiros, porque temos todo um outro entendimento de cores, de simbolismos, que fazem com que para a gente funcione dessa forma. Eu estou para dizer, então, resumindo aí essa ópera toda, que uma boa bruxa, ela consegue dominar muito bem os simbolismos e utilizar esses simbolismos como uma linguagem para codificar a vontade dela e colocar isso para ser manifestado no mundo. Isso é ser bruxa. Essa é a minha opinião, pelo menos, assim. Eu acho que conforme... Gente, é muito louco isso, porque não só no tarô, mas no oráculo mesmo das bruxas, por exemplo, tem vários elementos diferentes nas cartas, né? E conforme é a pergunta, eu percebo alguns símbolos muito específicos. E eu percebi que para tirar bem esse tarô, para tirar bem ele, eu preciso prestar atenção em quais símbolos pulam primeiro na minha atenção. E aí os outros, eles podem até se relacionar de alguma forma com a resposta que eu estou procurando para aquela pergunta. Mas esses símbolos iniciais que aparecem, eles são muito mais importantes, né? Então é isso, gente. Essa, pelo menos, é a minha opinião, é a minha verdade. Não significa que vai ser assim para todo mundo. As pessoas praticam a bruxaria de formas diferentes. Mas eu acho que talvez seja interessante prestar atenção nos simbolismos que fazem muito sentido para você e começar a criar o seu próprio dialeto. Algumas pessoas chamam... Tem até o lance de alfabeto da vontade. Isso, alfabeto. Eu estava pensando exatamente nisso. Bem no final da página, assim, no antepenúltimo capítulo, a última frase do antepenúltimo, ela fala da lista de correspondências que tem no final do livro, e ela escreve aqui, mas muitas das vezes os feitiços mais poderosos são improvisados, feitos com materiais que sentimos serem os corretos ou simplesmente os que temos às mãos. Eu acho que é sobre isso. Estou tentando tirar sobre isso do meu vocabulário, inclusive. É muito difícil. É difícil. Mas é porque é muito particular o feitiço de cada um. É um momento muito particular. Tanto que, se você não está em um espaço onde você, dentro de um clã ou de um grupo, experiência minha, tá, gente? Que tem uma pessoa com uma liderança forte que vai orientar e vai te levar para lugar X ou Y fazendo fazendo um ritual ou alguma coisa mágica. Se você não tem essa presença dessa pessoa, fica meio estranho, fica esquisito, porque a minha experiência eu aprendi a fazer sozinha, eu compartilhava alguns momentos com o Will, que é minha amiga, que está sempre aqui comigo, mora comigo e tudo mais, a gente se conhece há anos, então a gente tem um tipo de intimidade, assim, bem grande, mais de 15 anos. Beijo, Ana Cris, para você, sua Lindy. Só que, mesmo tendo uma intimidade muito grande com ele, eu não conseguia fazer alguns ritos, porque vergonha, né? É uma coisa que é muito individual. Então, o feitiço, como ele é muito individual, ele tem que ter ali uma pitadinha do significado das coisas para você.
Isso é extremamente importante. É claro que o significado das coisas para você vai permear, tipo, significados maiores que são culturais, igual a Carol estava falando. Vela verde, eu falei cura, eu nem sabia que não era cura para ela, eu nem lembrava. Para mim é cura, por causa justamente de macumba, de umbanda, de terreiro e outras coisas também. A gente associa muito verde com, não só dentro da magia, mas hospital, clínica de estética, essas coisas que são por fora, assim, que são mundanas, que dão um serviço de saúde, elas são muito relacionadas ao verde. Então, dentro da nossa cultura, isso é muito comum também, né? E isso acaba ficando dentro da nossa cabeça, faz parte do nosso imaginário também. Então, eu acho isso extremamente importante. Brilhou. Fala perfeita, amiga. Sabe o que esse papo todo me lembrou? Do Mágica Visual. Esse livro é incrível, porque todas as leituras depois dele a gente lembra dele. Inclusive, eu preciso reler, porque quando eu li, eu não tinha maturidade para entender várias das coisas que estavam sendo ditas. Acho que agora eu vou ter um entendimento mais completo. Faz muito sentido fazer essa associação, porque a bruxaria ela vem muito do xamanismo, né? Ela bebe muito do xamanismo. Então, essas questões simbólicas, né? O Ginsburg costumava dizer, né, que existem muitas questões de substratos xamânicos, como ele chama, né, dentro da bruxaria. Então é bem natural a gente fazer essas duas associações, assim. Mas acho que é isso, assim, da parte simbólica, e se vocês quiserem pular para um outro ponto do capítulo, eu queria muito falar sobre o lance do poder pessoal, mas se tiver alguma coisa antes, vocês avisam. O poder pessoal que eu mencionei está na 177. Eu tenho uma observação sobre a 176, rapidinha, que tem uma parte que ela fala, né, que os resultados práticos da magia, do feitiço, eles podem ser muito menos importantes do que a compreensão psicológica que surge durante o trabalho mágico. Descobrir nossos bloqueios e medos interiores é o primeiro passo para superá-los. E eu acho muito incrível como quando a gente se centra no autoconhecimento, quando a gente está praticando magia, a gente começa a ter uns insights muito loucos em momentos muito aleatórios. E para mim, você focar no autoconhecimento é essencial quando você está praticando magia. Eu acho que as coisas andam juntinhas, uma do lado da outra. Se você faz uma sem a outra, eu sinto que fica meio vazio, para mim, assim, na minha prática. Mas eu acho muito louco isso, de como quando a gente direciona, a gente tem muitos insights sobre bloqueios, nós mentais. Às vezes eu vou lá tirar meu tarô e 2 horas depois vem a explicação de um trauma de anos atrás e eu fico tipo, nossa, preciso levar isso para minha terapia. Porque é tudo uma grande teia, né? Tudo tá interligado. E existem algumas coisas que a gente precisa trabalhar que a gente nem percebe que tá afetando outras áreas da vida. E a magia acaba sendo um caminho para ajudar a gente a enxergar isso, né? Ela acaba sendo uma lente nesse aspecto. Cara, sim, Larissa, se tudo bem, eu só queria fazer um complemento para Bibis. Eu acho muito importante esse ponto, inclusive é um ponto que a gente já tem falado, a gente já está cantando essa bola já faz um tempo já, mas não é uma fala necessariamente polêmica, mas muita gente não concorda com isso. Entende-se que a magia necessariamente é só você colocar o seu bloco na rua, né? É só você colocar no mundo material à sua vontade, né? Então, fazer uma manifestação de um trabalho novo que você queira, né? Não sei, algum tipo de desejo que você tem, você colocar isso manifesto aí no mundo material. Eu diria, na verdade, que a magia ela realmente acontece de verdade, principalmente quando a gente está falando de bruxaria, quando existe mudança de consciência. Mudança de consciência é essencial para que a bruxaria aconteça. A bruxa, ela tá morrendo o tempo todo, né? Eu falei isso esses dias. A bruxa tá o tempo todo apta a morrer, porque ela entende que ela precisa deixar para trás alguns aspectos e algumas escamas, algumas peles antigas, para que ela possa estar o tempo todo renascendo, entendendo dela, porque é aí que ela tem contato com o poder pessoal dela, né? Não vou meter o Capitão Gancho ainda, porque ainda vai ter a fala da Lari. Mas essa questão do autoconhecimento, de você se entender, ela é extremamente importante para a prática da bruxaria, gente.
de verdade, mesmo assim, não teve um momento durante o curso, antes da iniciação, né, que eu não escutei isso da Babi e eu percebi muito que esse poder de se autoconhecer faz com que você consiga associar esses símbolos com mais naturalidade, com mais confiança, e você consegue fazer isso de uma forma... Como eu posso colocar isso? Um pouco menos presa, assim, a dança... que você... A gente está falando da dança cósmica das feiticeiras, né? A dança, ela realmente acontece nesse momento, é nesse lugar, né? Então, esse é o trabalho. O trabalho é esse. O trabalho é você entender a sua própria... os seus próprios problemas, as suas próprias sombras, enfim. Lari, se você quiser falar aí antes da gente Você deu um gancho perfeito para eu falar o que eu ia falar. É por isso que a gente trabalha sombra. Está aqui, ó, conectadinhas. É por isso que a gente trabalha sombras, a gente chafurda na lama. Não tem como a gente fazer o que a gente quer fazer se a gente não chafurdar na lama. É um negócio até de crença central que a gente tem, né? Eu já ouvi as pessoas falarem, talvez até no Magicando, sobre questões com dinheiro. Você vai fazer um negócio com dinheiro, um negócio para ganhar dinheiro, mas o que você acredita que é ter dinheiro? Porque se você tem uma visão ruim do que é ter dinheiro na mão, então você vai se minar. Vai ser uma bomba na tua mão. Pode ser que dê errado. Porque a sua crença em relação a dinheiro, a prosperidade, tá minada. Tem uma maçãzinha podre ali no meio daquilo que você quer. Então, é bom você ter... Eu estou falando de prosperidade especificamente, porque eu lembro de fazer coisas que eu escrevi assim, coisas que eu acredito que não são agradáveis sobre ter muito dinheiro ou ter dinheiro. Para eu ter consciência daquelas coisas ali, tipo, jogar elas fora. Eu não quero isso para mim, porque eu não quero que isso envenene o que eu vou fazer depois disso. Que até... tem uma coisa... Tá, depois a gente chega lá. Mas eu gostei muito disso, Lari, porque nesse lugar, nesse ponto, a gente entra em discussões que as pessoas falam, porra, mas vocês estão com um papo meio coach, né? Tipo, de crença limitante e tudo mais. Para pensar, a gente está falando aqui de vontade, a gente não está falando de desejo, tá? Desejo é você acordar hoje e falar, eu quero comer um bombom. Isso é desejo. A gente está falando da porra da vontade. O que é vontade? A vontade é um bagulho anterior. É um negócio que te rasga dentro, a vontade de verdade, a visceral, aquilo que você não tem controle, aquilo que você quer e você nem sabe por que você quer tanto. Vontade. A vontade com V maiúsculo, né? A gente pode falar de vontade em vários aspectos do ocultismo, não só na bruxaria, como a gente tem feito ultimamente. A vontade, como o Crowley falava, a vontade de verdade, a verdadeira vontade, ela é inconsciente quase, se você não entra em contato com ela, se você não tem o trabalho de se entender para saber qual é essa vontade. E uma vez que você não tem esse domínio, você acaba levando a sua própria existência a uma vontade que você não sabe o que é. Se ela for autodestrutiva, você tá fudido, irmão. Essa é real. A gente tá aqui para quebrar isso, para entender isso, para tocar nisso. Então, por isso que o trabalho do autoconhecimento, da sombra, de você entender quais são os seus... as suas crenças, eu não sei usar uma palavra menos coach para isso, quais são as suas crenças anteriores em relação a isso, você está envenenando a sua vontade, né? Se você parar para pensar. Então, eu acho que é muito interessante parar para pensar nisso de uma forma menos relacionada apenas a um desejo passageiro, sabe? E é engraçado porque nas minhas práticas atuais eu tenho feito algumas meditações, inclusive usando alguns símbolos muito específicos relacionados à bruxaria. Não estou dizendo que essa é a minha vontade, mas eu vou dar um exemplo do que é a vontade, tá, gente? Durante as minhas práticas meditativas, eu faço duas perguntas. A pergunta é quem eu sou e o que eu quero. Essas são as duas perguntas. E são as duas perguntas mais difíceis possíveis de se responder, assim. Ninguém sabe responder isso rápido. Se você pergunta quem você é, você vai responder assim, eu sou bibliotecário, eu trabalho com taxonomia, eu organizo coisas, eu começo a falar coisas que eu faço. Será que é isso que eu sou de verdade? Será que é isso que eu realmente sou? O que eu quero? Sei lá, eu quero ter prosperidade. Aí a galera começa a responder de uma forma super genérica, assim, que tudo bem também, isso é, de certa forma, um desejo nosso. Mas qual que é a vontade, de fato? O que você realmente quer?
qual que é a vontade que você tem que é testada repetidamente para saber se você realmente deseja aquilo. E é muito engraçado, porque conforme eu fui fazendo essa prática, e dessas últimas vezes eu estou relacionando necessariamente a parte de bruxaria, né? Por isso que eu falei que não necessariamente eu estou aí revelando a minha vontade. Mas uma coisa que eu me lembrei muito é de uma experiência que eu tive na infância, que eu tinha muito na infância, né? Quando as pessoas conversavam comigo a respeito do que eu era, eu respondia que eu era uma bruxa. Eu falava que eu era bruxa quando eu era muito pequena. Era ridículo, assim. Eu tinha 7 anos e eu tenho memórias eu falando que eu sou uma bruxa. E eu falava para mim mesma, eu quero ser uma bruxa. Eram essas duas coisas que estavam na minha cabeça o tempo todo. O tempo todo. Essas são pistas da minha vontade, né? Essas são pistas de coisas que eu quero colocar no mundo de fato. Mas é isso. Eu acho que é muito importante falar isso. Porque, inclusive, ela até menciona isso na página 176, lá no finalzinho, só para, né, voltar para o livro, mas ela fala assim, a prática da magia também requer o desenvolvimento do que é chamado de vontade mágica. A vontade é muito parecida com o que os professores da escola vitoriana chamavam de caráter, honestidade, autodisciplina, dedicação e convicção. Não vou ler o capítulo inteiro, mas ela está basicamente falando, o capítulo não, né, desculpa, o parágrafo inteiro, mas ela está falando basicamente disso que eu estava mencionando agora. Então, a gente está falando de coisas que fazem você ser o que você é. Sabe aquele filme do... como que é o nome, gente? Do que tem os bichinhos que são as suas emoções? Ai... Divertidamente. Divertidamente. Tem aquelas ilhas, sabe aquelas ilhas que é o que faz a menina ser quem ela é? Ela tem a ilha do rock, ela tem a ilha da família. São ilhas que servem como pilares que estão sustentando o que essa menina é. A gente está falando disso, isso é a vontade, é o que te sustenta, é o que torna você quem você é. E é nesse lugar que você tem que tocar. E aí, se vocês quiserem, Capitão Gancho, a gente pode ir para a parte do 177 falando sobre poder pessoal. Mas aí fica a critério de vocês. Eu só quero trazer uma observação barra causa, barra relato, barra não sei. Mas eu queria dizer que isso que a gente faz aqui de se reunir e falar sobre em si acaba já sendo um trabalho mágico em sua própria existência. Porque o tanto que isso estimula uns insights na gente, eu tava aqui ouvindo a Carol falar e pensando, e a gente falando de vontade e de morrer, e aí, há uns meses atrás, eu fiz uma pergunta para mim mesma, porque eu descobri quem era o meu Deus Pai na bruxaria, e eu me perguntei, tá, mas o que ele quer me ensinar? E hoje foi o dia que esse conhecimento só apareceu para mim, porque eu não vou falar quem é o meu Deus Pai, porque isso é uma coisa mais íntima minha, mas é um Deus que lida muito com a ciclicidade das coisas. E aí a gente falando de morrer e da verdadeira vontade, veio na minha cabeça que delícia que é a gente poder morrer, porque no começo eu sentia muito medo, eu era muito apegada, eu não queria deixar de ser quem eu era, eu queria continuar sendo a Bibs de 17 anos que entrou na faculdade e estava deslumbrada com a vida nova que ela estava vivendo, porque era um período muito bom na minha vida. E eu chego depois de todo esse processo meu com a bruxaria, sendo uma pessoa que recebe de braços abertos essa morte metafórica, porque elas são os passos que levam a gente para mais perto do que a gente realmente quer ser, da nossa verdadeira vontade. Eu acho que é esse o ensinamento que eu consigo tirar disso tudo e consigo entender por que o meu Deus Pai na bruxaria é quem é, a partir do momento em que eu olho para as mortes que eu passo e falo que delícia que é eu poder morrer e chegar mais perto de quem eu quero ser de verdade. E esse gancho que você pegou é muito interessante, porque quando você entra em contato com símbolos que conversam com você, essas são pistas também, são pistas do que você é, do que você deseja, daquilo que você pode utilizar, são ferramentas, né? É maravilhoso. Gente, eu gosto muito de bruxaria. Vocês que lutem aí, porque eu vou ficar aqui horas falando sobre isso. E aí, bora para a parte do poder pessoal? Do poder pessoal. A gente está falando aqui do segundo parágrafo da 177, em que ela está falando assim: a menos que eu tenha poder pessoal suficiente para cumprir com compromissos da minha vida diária, serei incapaz de exercer o poder mágico. Para praticar magia, preciso ter uma crença básica na minha capacidade de fazer as coisas ou possibilitar que elas aconteçam. Essa crença é gerada e sustentada pelas minhas ações diárias. Eu digo que vou terminar um relatório na quinta-feira e faço isso. Reforço o meu conhecimento de que sou uma pessoa capaz de fazer o que eu digo que farei.
Nossa, isso aqui é muito importante. Gente, isso aqui é muito... Grifa essa merda, tá? Pinta essa porra, que isso aqui é muito importante. Vamos lá. Se eu deixar de terminar de fazer o relatório até semana depois do prazo que eu estabeleci, vou minar a minha crença. Certamente, a vida está cheia de equívocos e erros de cálculo, mas para uma pessoa que pratica a honestidade e cumpre seus compromissos como eu quiser, assim será. Tô arrepiada. Caralho, muitos insights. Não, é louco porque são coisas que aconteceram essa semana. Eu adoro esse livro de bruxaria, amo. E olha que você só passou o olhinho, hein? Enfim, vou fingir que tá tudo certo. Não, mas tá. Era uma exaltação, mulher. É uma exaltação. Mas assim, aí que ela termina, né? Como eu quiser, assim será. Não é apenas uma frase bonita, é a constatação de um fato. Vamos lá, queria falar uma coisa sobre isso. Conforme estou fazendo essa prática que mencionei anteriormente da vela, que posso passar depois, mas nesse livro aqui tem a prática da chama da vela, então ele está aqui. Não é uma prática que eu inventei, é uma prática totalmente básica de bruxaria, simples. Eu comecei a ter contato com essa ideia da vontade, ideia de quem eu sou, do que eu quero ser, qual é a vontade. E eu comecei a ter contato com duas coisas muito importantes que eu estava deixando passar despercebido. A primeira era a questão do falar versus fazer. O falar versus fazer. E a terceira era a coragem de você assumir quem você é, de assumir o que você falou e assumir o que você vai fazer e você levar isso até o final. Talvez, porque eu ainda estou trabalhando nisso, fique totalmente fora da casinha esse papo aqui. Mas aí vocês que lutem também, tá? Não posso fazer nada sobre isso. Mas assim, gente, eu tive uma experiência recentemente de eu prestar atenção na atitude de duas pessoas distintas. A primeira essa primeira pessoa, que eu vou chamar essa pessoa de B, a pessoa B, ela falava, ela tem uma facilidade muito grande de falar, ela verbaliza com muita facilidade, ela fala coisas muito bonitas, ela promete muita coisa, ela está o tempo todo colocando no mundo aquilo que ela deseja de alguma forma, que ela gostaria que fosse, que ela sente que deveria ser, a partir da verbalização. Mas a vontade dela não é forte, não é verdadeira o suficiente para que na hora das atitudes, essas duas coisas, né, a fala e o fazer, estejam alinhados. Enquanto a pessoa Z, ela não fala, ela não tem a capacidade de verbalizar, porque ela decide não fazer dessa forma, por N motivos. Mas ela bota no mundo isso, ela bota no mundo, ela faz, ela consistentemente faz. E aí, qual foi o insight? O insight não foi necessariamente sobre essas pessoas, né? Embora, obviamente, você acabe tendo percepções a respeito delas de acordo com você mesmo, né? Comigo mesmo eu acabei percebendo algumas coisas. Mas eu vi a importância do verbo calar, primeiro, que é um dos verbos da magia, que é extremamente importante e a gente não pratica ele da forma correta, porque a gente conta tudo. Se a gente puder entrar no Twitter agora e falar assim, nossa, escrevi isso aqui, ó, parafrasear tudinho que você colocou no seu diário mágico, você meter no Twitter. Fala aí que a gente não faz. A gente faria facilmente. O fato de que você precisa calar e fazer, o verbo é calar. E o outro é você botar essa porra para funcionar, para você colocar no mundo. Isso aqui é muito importante. Vocês percebem como é importante? Isso tá muito dramático e meio solto, porque para mim foi um insight maravilhoso quando se trata de magia. É uma diferença extremamente importante que a gente precisa praticar, gente. E é uma coisa que eu faço. Muitas vezes eu tenho a facilidade absurda de verbalizar coisas que eu desejaria fazer, que eu gostaria que fosse, mas eu tenho muita dificuldade de ter consistência em algumas coisas. E isso é um problema para quem é magista. Não sei se vocês concordam. Eu estou processando. E aí veio na minha cabeça. Pode ser que eu fale confuso, tá? Que a minha cabeça. Esse episódio vai ser um episódio confuso. É isso. Tá. Mas o que acontece? Eu tenho um lance com a palavra, porque palavra pode significar muita coisa. A palavra ela pode existir de muitas formas. Ela pode ser
essa pessoa tem palavra, né? Essa pessoa, ela fala cumpre, e faz. Ela faz. E cumpre. Essa pessoa... Tem gente que só fala, é como se a palavra para essa pessoa fosse uma coisa muito jogada no vento e fosse embora e foda-se, o vento levou e ela já até esqueceu e ela nem vai cumprir com aquilo, porque é uma coisa que não está enraizada, né? Calar tem a ver com raiz, a gente viu no capítulo 4 que tem a ver com terra, né? Olha aí. E faz muito sentido o que você falou, Carol, porque às vezes a gente acha que se expressar a gente tem que só falar. É claro que falar também é importante. Sim. Colocar para fora é importante, mas depende muito... Saber usar isso também, né? Sim. Depende muito da forma como você coloca e do que desenrola depois que você coloca para fora, da forma como você colocou. E aí faz sentido, não sei. Gente, é isso, toma esse pensamento. Pá, pra vocês. Eu acho que talvez seja até importante eu colocar um gancho nisso que eu acabei de ler, né? O que ela tá falando aqui nessa parte, que é muito por aí onde você tá, amiga. O que ela tá falando é o seguinte: você vai falar que você vai acordar todos os dias e você vai meditar 5 minutos. Você verbalizou isso. Você colocou isso no mundo de alguma forma, você verbalizou. Mas você fez isso. Você fez. Você decidiu que você ia fazer por uma semana. E você fez por uma semana. A partir do momento que você está entendendo que aquilo que você fala, você faz, você cria uma confiança, uma relação de confiança com você mesmo, magicamente, de que você percebe que a sua palavra manifesta no mundo aquilo que você quer manifestar. Então, eu acho que... Desculpa, pode falar. amiga. Não, pode falar. Eu acho que é por isso que é tão importante a gente manter a prática de escrever, não só diário mágico, né? De anotar as coisas que a gente escreve, que a gente faz dentro da bruxaria, dentro da magia, dentro de qualquer prática mágica que a gente tem, mas escrever também como forma de expressão, porque é uma forma de você colocar para fora as coisas, de você usar a palavra de um jeito que faz você se entender e faz você se alinhar com os seus desejos e as suas vontades. E aí não existe, a partir do momento que você entende que você está alinhado com os seus desejos e as suas vontades, você entende o que você quer fazer de fato e quem você é, que volta naquela questão, né? Quem eu sou, que você trouxe agora há pouco. Sim, e é muito interessante porque o que ela está falando basicamente da importância de você trazer para o mundo aquilo que você fala, né? Aí só fechando o raciocínio, assim, o que eu quis dizer quando eu estava comparando essas duas coisas é que a primeira pessoa, ela é uma pessoa que não consegue trazer para o mundo. E é engraçado que essa é uma pessoa que não é magista. Não manja dos Paranauê. Não traz para o mundo, gente. Se você não traz a sua vontade para o mundo, você não é magista. Você sabe como você é magista? A partir do momento que você consegue manifestar a sua vontade. É isso, é assim. O sucesso é a sua prova. É assim que você sabe. A partir do sucesso, a partir da manifestação. Essa primeira pessoa, ela não manifesta. Logo não tem sucesso, logo não é magista. A segunda pessoa, ela não fala. Ela tá praticando o verbo calar, ela tem os motivos dela para fazer isso, mas ela manifesta esta merda. Ela manifesta. Isso é você ser magista, você está manifestando. E a partir do momento que você entende que existe uma correlação entre essas duas coisas, entre você falar, você verbalizar, você fazer e você colocar no mundo o manifesto, gente, é isso. Essa é a receita, essa é a equação, assim. Não é uma coisa simples, mas eu acho que isso aqui é muito rico, muito maravilhoso, sabe? É isso. Eu fiquei muito animada. E é isso que é ter poder pessoal, né? Ponto final. E o poder pessoal nesse lugar, né, obrigada por ter lembrado dessa parte. O que entra o poder pessoal nesse lugar quando eu estava fazendo a meditação? Que eu entendi uma coisa. À vontade, o meu gato vai passar na frente do computador. Ah, meu Deus, quase que derruba as coisas tudo. Peraí. Desculpa, beijo, gente. Osiris, nenê. Dá beijo, Osiris. Oh, gatinho preto. Mas assim, quando você percebe qual é a sua vontade, quem você é, qual é a sua vontade, aquilo que você quer manifestar, e você percebe o poder da sua palavra, logo você não vai gastar isso de uma forma leviana, porque você percebe o poder dessa porra, não é mesmo? Você percebe uma outra coisa, a sua vontade ela é testada.
ela é testada constantemente. Vamos supor que a minha verdadeira vontade seja nunca mais comer chocolate na minha vida. Essa é a minha verdadeira vontade. Foda-se, essa é a minha verdadeira vontade. Sabe o que vai acontecer amanhã? O mundo vai virar um chocolate. O meu prédio vai ser feito de chocolate. Tudo é chocolate. Eu vou querer comer e lamber tudo, porque eu vou querer quebrar isso. Eu vou querer sair desse lugar, porque estar ciente da sua vontade, você estar firme com a sua vontade, você saber que é isso que você quer, que você é, e você não dobrar para o mundo, é muito difícil. A parte do chocolate é muito ilustrativo, talvez não seja tão fácil assim de você entender, mas vamos supor que a minha verdadeira vontade seja ser uma mulher gamer no meio de um jogo que é extremamente masculino, tóxico. Essa é a minha vontade. Eu não vou poder deitar para nenhum cara. Eu não vou poder deitar para ninguém, gente. Eu não vou deitar. E eu não vou fingir, eu não vou colocar meu nick com outro nome. Porque a minha vontade é saber, é que eles saibam que eu, como mulher, jogo isso e que eu estou representando outras mulheres que gostam disso também. Essa é a minha vontade, é isso que eu vou fazer. O que vai acontecer? Eu vou ter vários ataques e várias formas diferentes de tentar quebrar a minha vontade. E eu preciso me manter firme nisso. E isso é ter poder pessoal. É você saber quem você é e saber o que você quer a ponto de você não dobrar para outra pessoa. Independentemente de quanto poder você acha que essa outra pessoa tem. Isso é muito difícil. E para o magista isso é bastante comum. O magista que está distraído não percebe o quanto isso acontece. Mas acontece muito, gente, com muita frequência. Não sei se isso fez sentido para vocês. Eu espero que sim, porque para mim fez muito sentido. E é a minha prática dessa semana, então eu estou muito animada sobre esse assunto. Fez super sentido para mim, amiga. Inclusive, é por causa disso tudo que a gente está falando, e do poder da palavra e da vontade, e de se colocar como uma pessoa capaz de manifestar, que a gente não se trata de um jeito autodepreciativo, né? Tipo, como é que você quer ser o magão foda e manifestar as coisas se você mesmo não acredita que você consegue? Se você mesmo se trata como seu pior inimigo e vira para você mesmo e fala que você não é capaz. Parece aquelas coisas meio cult, mas as pessoas que fazem piadas autodepreciativas, isso é um ensinamento para mim mesmo, porque eu era muito adolescente que fazia piada autodepreciativa o tempo todo. Você percebe que quando você decide parar de falar de você mesmo daquele jeito, a sua cabeça parece que limpa, assim, melhora muito. Porque a gente, como magista, a gente está se propondo a realizar as coisas, e a palavra é uma ferramenta para isso, né? Então, quando a gente coloca a nossa palavra negando o nosso próprio poder pessoal, em qual lugar que a gente está se colocando, né? Sim. Eu gosto muito da palavra, gente. É uma boa palavra. Eu gosto também. A palavra é uma boa palavra. Cara, esse negócio de poder pessoal é muito importante, gente. Esse negócio de poder pessoal é muito importante. Você quer ouvir um bagulho ousado agora? Quer ouvir um bagulho ousado? Não vou falar. Vai, ousa, Carolzinha. Que é um dos verbos da magia. Ousa. Ousar é uma coisa importante também. A partir do momento que você sabe, que você começa a ter contato, de saber é difícil, tá? Mas a partir do momento que você começa a ter contato com aquilo que você quer e quem você é, você não vai deitar para ninguém. E você não vai deitar nem mesmo para os seus mestres, você não vai deitar. Porque você precisa estar alinhado e aqui com você mesmo. Aqui, eu não consigo explicar o que é o aqui. Quem está assistindo está vendo. É assim, ó, centradinho em você. Você não vai deitar para outra pessoa. Você não vai fazer isso. Porque isso é quebrar sua vontade. Isso é tirar o seu poder pessoal. Você está tirando de você o seu poder e você está dando na mão da outra pessoa. E aquele filho da puta tá se alimentando disso e o cara tá ali, ó. E você tá como? Fudido. É assim que funciona. Sim. Eu juro por Deus. E parece muito simples e ao mesmo tempo muito... Qual é o nome para isso? Meio... tem uma palavra que me fugiu total, mas é abstrato. Parece muito abstrato. Mas é muito direto, na verdade. Né? E isso não significa que você vai virar uma pessoa que vai estar o tempo todo sendo super relutante, batendo de frente com as pessoas. Não é isso, gente. Não é força jeito, né? Não é isso. Uhum. Você não precisa bater de frente com ninguém, você não precisa brigar. Gente, não precisa disso. Quem tem poder pessoal não faz isso. Não precisa. Você não precisa provar para ninguém nada. Né? Isso não é o ponto. Mas o ponto é você entender qual é o momento em que você está perdendo algo que é essencial seu. É essencial. Isso é a vontade, né? A vontade é a sua essência. Você está perdendo isso, porque você está dando isso para outra pessoa. O poder pessoal é quando você entende o que você é, o que você quer, e você não abre mão dessa essência. É basicamente isso. E aí, boa sorte aí em fazer isso, tá?
É isso aí, gente. Eu vou passar os próximos 50 anos tentando. Vamos daqui a 50 anos se encontrar para ver se deu certo, não é mesmo? As próximas 3 encarnações. Pelo menos. Pelo menos. Mas eu acho que faz sentido isso que você falou, porque quando a gente se coloca dentro de uma posição em que a gente tem um mestre, né, que a gente é orientado por alguém, a gente tem que ser responsável e a pessoa que está do outro lado também tem que ser responsável. Só que acontece que é uma hierarquia, né, e a nossa não deveria ser necessariamente uma hierarquia, mas a gente está tão acostumado a viver hierarquias que acaba envenenando essas relações. E aí... Porque você acha que você não pode fazer também, porque essa outra pessoa está numa hierarquia superior a você. Sim. E não é para você olhar para a pessoa que que é seu mestre, que está te orientando, como maior do que você. Ela é uma pessoa como você, ela só tem mais experiência, que ela vai te passar. Essa pessoa ela vai te passar. Se ela escolheu estar nessa posição de orientação, é porque ela está te orientando de alguma forma. Então, isso é muito importante, de ter essa consciência, né? Não, é super importante. E até acho que talvez seja interessante ressaltar que quando eu falo isso dos mestres, os meus, né, as pessoas que eu considero assim, que eu tenho magicamente como pessoas que me ensinam, eu fico quietinha na minha e eu calo a minha boca e eu observo o que essa pessoa está falando e eu levo isso em consideração e aí eu vou testar na minha vida e eu vou ver se isso faz sentido para mim mesmo. Eu não vou bater de frente com a pessoa. Poder pessoal não é você ser arrogante. Não é você ser um filho da puta e achar que você sabe de tudo, porque você não sabe de porra nenhuma, você está aprendendo. Todos estamos apenas aprendendo. Uhum. Mas algumas pessoas passaram por experiências e elas sabem de coisas que se você for esperto o suficiente, você vai ficar quietinho, você vai ouvir, você vai praticar e você vai ver se isso está alinhado com a sua vontade, com a sua essência, com quem você é. E aí você vai absorver isso e você vai colocar isso no mundo. Se você percebe que não é o caso, então você vai usar do seu poder pessoal, você vai agradecer aquilo e você vai falar, obrigada, mas isso aqui não me serve, isso aqui não fala nada para mim, né? O sapato não me serve mais, isso aqui não é meu, não é meu. É muito legal que para você sirva, mas para mim não serve. É meio que é sutil, é bem sutil ali esse ponto, mas não se trata de arrogância, viu, gente? Pelo amor de Deus, não tô falando para vocês começarem a chegar no terreiro e falar assim, pai de santo, não sabe de nada, não, pelo amor de Deus, não é isso, tá? Não, ele sabe, ele é pai de santo. Ele sabe. Sim. Acabei de perceber que a gente tá 1 hora falando e ainda estamos na página 177. Desculpa, gente. Eu queria pular para 179, se vocês não se importarem. Lança braba. O primeiro parágrafo dessa página fala assim: precisamos... lançar um feitiço é como navegar num barco à vela. Precisamos levar em consideração as correntes, que são nossas motivações inconscientes, nossos desejos e emoções, nossos padrões de ação e os resultados cumulativos das nossas ações passadas. As correntes são também as forças mais amplas, sociais, econômicas e políticas que nos cercam. Os ventos que inflam nossas velas são as forças do tempo, do clima e da estação, as marés, os planetas, parará, parará, parará. E aí, eu gosto disso aqui, desse parágrafo que ela fala sobre o que é lançar um feitiço, que é claro que tem a nossa parte, né, de vontade, de poder pessoal, igual a gente estava falando aqui agora, mas também tem aquele lance da observação. Mais para frente, ela até fala sobre alinhar os feitiços que a gente está fazendo com as luas. Tá na lua minguante, então eu vou fazer um feitiço que tenha a ver com lua minguante. Aí ela fala assim: você quer fazer um feitiço de prosperidade que não pode esperar? Então você bane, manda minguar o que está dando de errado para você prosperar, né? Você usa a seu favor aquilo que está acontecendo no externo, né? Para você fazer aquilo acontecer. E aí, porque não basta só a gente ter a nossa vontade, o nosso poder pessoal. Porque eu gosto dela ter falado aqui que lançar um feitiço é como navegar num barco à vela, porque não tem como você lutar contra a maré. Você tem que navegar de uma forma
que seja bom para você, para as coisas acontecerem, para o fluxo ir, né? Ir mais limpo e você conseguir chegar no resultado que você quer. Eu gosto muito dessa parte, gente. Eu até desenhei uma plantinha com uma lua, nem sei se vai dar para ver. Olha lá. Ah, estourou tudo. Aí. Ah, uma plantinha. É isso, gente, que eu tenho para falar dessa página. Ai, gente, nossa! Nas próximas 2 páginas, 180 e 181, elas são super polêmicas, porque elas são super cristãs. Lança, fala aí. Vamos causar ela fala. Peraí, mas eu tenho que pegar meu terço ou não? Só para saber. Amiga, pega o terço, pega a toalhinha para cobrir a cabeça. Porque o que acontece aqui? Olha o tercinho. Hoje a gente vai causar nessa porra, né? Mas vai, vamos. Ela fala... Então, ela traz aqui sobre isso de amarração de um feitiço, que eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, mas a descrição é: quando terminar de fazer um feitiço, visualize-se dando um nó numa corda que amarra o símbolo ou a imagem que você focalizou. Afirme que você está estabelecendo a forma de feitiço, assim como o pote de argila quando fica no forno. Diga: por todo o poder agora invocado, que este feitiço seja amarrado. Atenção! Que não cause nenhum mal, nem volte para mim como eu desejo, que seja assim. Esse negócio de que não cause nenhum mal, que não volte para mim, eu entendo. Ai, polêmicas. Eu entendo que a gente tem responsabilidade das coisas que a gente faz. Então, se a gente está brincando com magia, a gente não está brincando. Né? A gente tem que ter essa consciência, que não é de fato uma brincadeira, porque as coisas que a gente faz, elas têm consequências e elas reverberam não só na nossa vida, mas nas pessoas que estão à nossa volta. E se você está fazendo alguma coisa para alguém, vai reverberar na outra pessoa. Você tem que ter consciência, porque senão depois você vai tomar no seu cu, porque você vai ser cobrada das coisas que você está fazendo. Não quer dizer que vai voltar para você 3 vezes. Ai, gente, eu não aguento. Ai, a lei tríplice. Olha lá a lei tríplice. Começou. Sabia que ia aparecer em algum momento. E aparece muito forte. Eu não gosto dessa perspectiva, porque ela tira a coragem de você fazer as coisas, porque você vai achar que você está fazendo mal para outra pessoa. Ela dá um exemplo aqui, na página 181, que é de um estuprador. Eu coloquei várias... eu vou ler. Vai. Eu vou ler. Polêmica. Starhawk tá louca hoje. Ela tá. Se o estuprador for amarrado por meio da magia, isso pode evitar que a própria pessoa que lançou o feitiço cometa um estupro, gente. Eu entendi de onde ela tá vindo, mas eu acho que a forma como tá acontecendo tá confusa. Mas eu entendi de onde ela tá vindo. Sabe o que ela tá falando? Ela tá falando da Urge. Sabe a Urge que a Babi fala? É disso que ela tá falando. Gente, para quem tá ouvindo, a Bibis acabou de lançar um ponto de interrogação no papelzinho, porque é assim que estamos. Mas, ao meu ver, pelo menos, eu acho que o que ela tá falando aqui é da questão dos fios que ligam a gente com as situações, com as coisas. Vou dar um exemplo. Gente, eu não tô passando pano para ela, porque eu concordo com isso que a Lari falou. Mas, eu acho que é o seguinte, por exemplo, eu fui atacada por uma pessoa um tempo atrás, e a Babi me deu um ensinamento muito interessante. Escolha quais fios você vai se ligar e quais quais nós você vai se amarrar, porque depois você tem que sair disso ou sustentar que você tá ali. E aí, o que acontece? Se a gente tá falando de um estuprador, então a gente pode só fazer alguma magia terrível para ele morrer, foda-se, tá? Você não precisa entrar no nó da culpa, você não precisa ficar bolada. Você não precisa... Gente, a lei tríplice, se você quiser usar ela, você usa que é para devolver qualquer coisa que alguém mandar para você. É assim que a gente trabalha aqui, tá bom? A lei tríplice, você pode ir no canal do lado, que com certeza vai ter outras pessoas que gostam muito de lei tríplice, e você, por favor, fica à vontade, né? Ninguém tá te julgando. Aqui a gente não trabalha assim.
não é mesmo? No Não. entanto, todavia, se você não está... Aquilo que a gente falou até agora, se você não está ciente da sua vontade, de quem você é, das questões inconscientes que você carrega consigo, e aqui eu vou trazer culpa cristã, aqui eu vou trazer qualquer tipo de arrependimento, qualquer tipo de moralidade, questões éticas. Se você tem tudo isso em você, de duas uma, ou o feitiço não vai funcionar, ele não vai funcionar se você tentar fazer mal para alguém, porque você, eticamente, você acha que é errado, então você não vai fazer. O máximo que você vai fazer é uma proteção ativa. Ou então, você vai acabar ficando tão culpado, tão bolado, que você estava com raiva, você fez um bagulho para outra pessoa, ela provavelmente mereceu, mas você vai ficar tão bolado, tão que você vai ficar num nó de culpa, um nó não sei o quê. Faz sentido isso? Fez. Mas é completamente. Mas ela envereda para um lado que é completamente maluco. De tipo assim, a pessoa. Ela fala como se a pessoa fosse virar uma pessoa estupradora, vai tomar o lugar de estuprador para si. Não, isso não existe. Isso não existe. Isso Que não existe. isso? Não é assim que as coisas. Assunção forma Deus agora. Caralho. Que bosta. Eu concordo, é aquele negócio da responsabilidade. Você tem que tancar as coisas que você se propõe a mexer. Você vai puxar um fiozinho, você tem que aguentar o que vai vir, quais são as consequências de ter puxado esse fiozinho. As pessoas não trabalham com a mão esquerda, elas não trabalham com energias mais densas, elas têm que ter noção do que elas estão trabalhando para elas conseguirem mexer ali, para elas conseguirem chafurdar. E mesmo quando você trabalha com algumas coisas que são mais densas, você tem que saber trabalhar também com o que é mais sutil, porque você precisa de um equilíbrio, senão você vai só afundar no denso, e aí você vai acabar se perdendo, e aí você vai virar um magista louco, como a grande maioria dos magistas que a gente conhece já ouviu falar, né? Os famosos. Então, é uma coisa... essa parte... Starhawk, minha querida. Little Wicca. Cara, eu acho que é isso, né? Querendo ou não, ela ainda tem muito do lance da Wicca e da lei tríplice. Existia uma problemática muito grande em você assumir a parte maléfica da bruxaria, que é o seguinte: a bruxaria existe a parte da feitiçaria maléfica, do malefício, de fazer mal. Gente, de matar mesmo, de fazer coisas ruins, tá? Coisas que são terríveis, densas. Só que quando a gente está falando sobre a bruxaria no momento em que ela está vindo aí nos anos 70, a gente precisa assumir totalmente esse lugar de boazinha, de uma bruxa boa, papapá. Teve uma importância histórica nisso, graças a Deus elas fizeram isso, porque senão a gente não teria várias coisas que são importantes hoje para nossa prática. Foi um momento essencial para a bruxaria, eu diria. No entanto, isso não serve mais pra gente. Eu não acredito nisso, gente. Bruxa não é boa, não. A bruxa faz o que ela quer fazer. Se a vontade dela é fazer praticar o mal, foda-se, é isso. Pois é. Ao mesmo e aí ela tempo... vai tancar, ela vai sustentar a gracinha dela até o final. Sim. Mas eu acho que é uma coisa muito embolhada da nossa parte pensar sobre isso, porque a culpa cristã, ela tá aí, né? Ela tá muito enraizada na gente. Hoje eu passei raiva o dia inteiro por causa de uma coisa que me falaram no começo do meu dia, que vieram falar de Jesus comigo, que tem que perdoar, sim. Ai, não, porque a maior força que a gente tem é a força do perdão, porque a gente tem que perdoar as pessoas. Meu cu, porque se a pessoa me fudeu, eu vou perdoar para quê? Né? Eu não vou perdoar, não. Quer pedir perdão? Pede perdão para Deus. A pessoa que lide com as consequências dos atos dela. Mas, assim, eu fiquei muito puta com isso, mas o que eu vou falar para essa pessoa? Eu não vou... Ela não é uma pessoa, é um crente, né? A gente está falando aqui de um crente. Eu não vou conseguir... Não é uma pessoa, é um crente. Caralho. Com todo respeito aos crentes. Tem até alguns que são legais. Eu não vou conseguir argumentar com essa pessoa por causa das coisas que ele acredita. Então, assim, se ele acredita nisso, ele vai viver assim, em sofrimento. Porque, para mim, ter que ficar perdoando pessoas que te fazem sofrer é estar em sofrimento também. E é isso. E com essa, tem outra coisa também, até pensando aí na questão do poder pessoal, né? Vamos lá. A pessoa cagou na sua cabeça. Te fudeu.
Gente, eu tô falando de um lugar, eu sei que pode parecer, eu acho que não, mas pode parecer que eu ataco todo mundo, né? Eu não ataco, tá? Quando eu falo desse negócio, eu não perco a minha mana com qualquer bosta. Não perco, tá? Não faço isso. É o seguinte, a gente tá falando de poder pessoal. A gente tá falando de poder pessoal. O que é o poder pessoal? É você não deitar pra ninguém, porque você sabe quem você é, o que você quer, e você tá, assim, centrado em você mesmo. Você não vai dobrar pra ninguém. A não ser que você decida, a não ser que você queira, a não ser que isso te sirva. A pessoa cagou na sua cabeça, fez um monte de bosta com você. Será que é poder pessoal de verdade você sair perdoando todo mundo? Saindo distribuindo perdão? Eu acho que não. Essa é a minha opinião. Isso não significa que você precisa atacar todo mundo. Isso não significa que você precisa sair acendendo vela preta como se fosse um café da manhã de domingo ensolarado, vendo uma paisagem bonita, porque foda-se, é delicioso atacar as pessoas. Se você quiser, você pode. Mas o que eu estou dizendo é que é uma questão de poder pessoal, você dar limites. Isso é poder pessoal, você delimita, você não permita que as pessoas pisem no seu gramado. E aí você vai sair perdoando todo mundo, porque você tem medo de Jesus ficar bravo com você. Ah, poxa. No cu e roda, porra. Ai, falei mesmo, caralho. Eu fico puta com essas coisas. É complicado, gente. A gente de bruxaria aqui, a gente precisa trabalhar essa culpa cristã. Precisa. Eu ia falar um negócio quando eu ouvi que a Lari falaram pra Lari, ai, nossa maior força é perdão. Não, peraí. A minha maior força é a minha raiva. E isso bate até com um comentário que o Augusto enviou aqui. Que ele recentemente se pegou descobrindo que lida com situações difíceis na base da raiva. Se for ficar nessa onda de lei tríplice, eu não faço nada, não saio do lugar. E eu sou muito assim também. Eu só consegui sair de umas situações muito merda na minha vida quando eu olhei para aquilo e falei, vai todo mundo se fuder, eu não sou obrigada a aguentar isso. Senão eu teria continuado. Raiva é boa. A raiva é um combustível do caralho, se a gente souber usar. Inclusive, falando do Mágica Visual, a gente mencionou isso no Mágica Visual. Vocês lembram disso? Sim. Que a gente falou assim, caralho, esse negócio aí de você ficar deitando pros outros, a pessoa tá cagando na sua cabeça. Para com isso, para de deitar com os outros. A gente tá falando isso, estamos cantando a mesma bola faz alguns anos já. Pois é. Se estamos cantando a mesma bola é porque é importante. Que a gente tá falando muito desse negócio de retorno, não sei o que lá. E eu entendo um pouco a visão de, tipo, não as coisas voltarem por uma noção de justiça divina, mas porque quando você faz uma magia envolvendo outra pessoa, você tem que criar uma conexão, um fiozinho ali que te liga naquela pessoa. Se você não souber lidar com aquilo, você vai receber um rebote. Mas não é uma questão de... é o retorno da lei tríplice. Não, é que você não soube fazer sua magia direito. Então, quando você vai lidar com outras pessoas na magia, tem muito isso de você saber fazer, né? De você... e muitas vezes o rebote é por isso que a Carol falou, que a gente tem aquela culpa cristã enraizada, a gente fica se sentindo mal. Nossa, teve uma vez, quando eu era adolescente, que eu fiz uma magia bem feia para um ex-namorado, que era um escroto abusivo, então não me arrependo hoje em dia. Mas no dia eu me arrependi assim que eu terminei de fazer, porque eu era jovenzinha, nunca tinha mexido direito com as coisas. E aí eu passei a noite em claro pensando, meu Deus, eu vou atrair obsessor para minha casa, eu vou, sei lá, vou me fuder. E no fim eu passei por um estresse que, tipo, não impactou em nada na vida da outra pessoa e só me fez mal. Só que quem trouxe isso para mim foi a minha própria cabeça, com as minhas próprias paranoias. Então, quando a gente lida com essa questão de fazer magia, a gente tem que prestar muita atenção em que lugar a nossa cabeça tá. Principalmente quando se trata dessas questões de coisas que são colocadas no nosso inconsciente desde sempre, né? Nossa, eu não poderia concordar mais. Essa fala foi perfeita, importantíssima. Inclusive, lá na 181, eu estava dando uma olhada agora, ela fala um negócio interessante a respeito dessa questão de paranoias e de você ficar meio bolado com algumas coisas que estão relacionadas ao psíquico, principalmente. Ela está falando assim, as pessoas muitas vezes se preocupam com a possibilidade de serem atacadas por meio de magia. Na realidade, os ataques psíquicos, ocorrem muito raramente e são ainda menos eficazes. Eu discordo dela, mas vamos continuar. A paranoia representa um perigo muito maior do que a guerra psíquica. Isso eu concordo com ela. No entanto, as pessoas podem ser atacadas de maneiras mais sutis. Aí agora vamos entrar para a parte cristã.
talvez. Vamos ver. A inveja e a hostilidade não precisam se concentrar num feitiço para criar um clima emocional desconfortável. Meditações e feitiços de proteção podem ser úteis em muitas situações mundanas. Aí ela fala lá do capítulo 4. Aí ela vai falar sobre a meditação a seguir e tal. Ela não entrou na parte cristã, que eu achei que ela ia entrar, porque ela estava com muita cara de que ia fazer isso, graças a Deus. Mas a bonita, ela vira e fala um negócio desse, e o último feitiço que ela ensina aqui é para amarrar um inimigo. Quer dizer, a gente, eu adoro o shibari, vamos! Sai amarrando todo mundo! Eu tô brincando, tá, gente? Não faça amarração do amor, porque a amarração... Sabe qual é o problema da amarração do amor? Não é você fazer, não é pela culpa cristã. É porque você pode simplesmente pedir um bagulho que você dá hora pra você, de vez de você fazer isso, você tá sendo mesquinho e amarrando uma pessoa a você, e você vai ficar fudida, a pessoa vai ficar fudida e você não vai viver deliciosamente. E não é isso que o Black Felipe quer pra gente. Então não amarre amorosamente ninguém. Mas se você quiser amarrar alguém, use cordas de shibari, aquelas, né? Não, brincadeira. Parei. Vou voltar aqui. Faça com consentimento. Pergunte antes. Esse lance do ataque psíquico, que eu falei que eu não concordo muito, eu conheço pessoas que causam ataques psíquicos constantes e que elas têm poder psíquico muito forte e às vezes é inconsciente. E se você é uma pessoa fraca de cabeça, você tá fudido. Tô falando por experiência própria. Já me fudi com pessoas assim. Experiência ensina. Magia se aprende na prática. Toma cuidado sim. Cuida da sua cabeça. Tomando no cu pra caralho. Toma cuidado. Presta atenção na sua cabeça. Presta atenção em como você se porta com outra pessoa. E presta atenção no lance do poder pessoal. Sabe qual é o maior banimento que tem? É a porra do poder pessoal, gente. Se você não dobra, gatinha, não adianta, não quero ver ataque que vai pegar em você. Você não precisa nem tomar banho de erva, você não precisa nem fazer banimento. Mentira, faz sim, é importante. Mas o poder pessoal é o que faz com que você tenha esse bloqueio. De, tipo assim, gata, aqui você não vai entrar. Aqui você não vai fazer. Aqui você não vai tocar. Isso é muito importante. E, de fato, se você fica na paranoia, se você fica na culpa, se você fica meio pilhado, aí você se fudeu mesmo. Aí você entrou num nó bizarro e se fudeu. É real, também estive lá. A primeira lição e a mais importante que a gente aprende na bruxaria, pelo menos no nosso curso que a gente fez, né? O maior banimento é o amor próprio. Quando você tem amor próprio, você confia no seu poder pessoal, aquela pessoa que tá te atacando do nada, assim, você olha e você sente dó daquilo. Você não se sente atingido. E é difícil de fazer isso, tá? É bem difícil, mas é importante. Concordo muito com a Bibs. É isso, gente. Eu acho que pra frente, eu não sei se vocês querem pontuar mais alguma coisa, mas ela vai começar a entrar nos feitiços. Tem algumas coisas bem interessantes aqui. Tem amuleto de erva, que são aquelas... É patuá isso aí. Patuazinho, que você tá com a cachaça, joga uns negócios dentro, costura no tecido e tal. É legal. Sachêzinho a gente chama de patuá, mas tem aquele no voodoo também, acho que chama grigri, sei lá. Sei nem falar o nome do negócio, gente, mas no voodoo também tem, que é, chique, tem a ver com tudo isso aí que ela falou de símbolos e etc, o que significa para você. É importante você enfiar lá dentro, e aí você pode fazer para o que você quiser. Eu gosto muito de fazer essas bolsinhas. Adoro fazer um patuazinho. E aí eu acho que a gente pode entrar no capítulo 8 já. Bora. Ai, gente, esse feitiço de amarração dela, na verdade, é de contenção só. Eu nem li. Eu só vi para amarração. Amarrar o inimigo. Ele é meio que de contenção, assim. Então, sabe os Jovens Bruxas, naquela hora que a Sarah tá fazendo o negócio? Ela leu Starhawk. É isso. Ela leu Starhawk. Quer puxar aí, Bibis, o capítulo 8? Posso puxar, só que eu tenho pouquíssimas observações sobre esse capítulo, porque ele é curtinho, na verdade, ele é mais exercício no final e algumas informações. Ela fala muito no começo sobre a importância daquela coisa da ciclicidade que a gente já falou, né, dos movimentos de expansão e retração, e como eles são importantes, e como é importante a gente se render a eles em alguns momentos. Em alguns momentos não, né? É sempre importante a gente identificar eles e saber dançar conforme a música. Mas as minhas, de observação, eu só tenho a partir da página 198. Se alguém quiser falar de alguma coisa antes, em mais profundidade, a gente pode falar.
Eu acho que não. Eu quero só ler essa partezinha que eu grifei da 197, que é sobre essa dança que você falou. Ela escreve aqui: a energia está em constante movimento, e esse movimento não pode ser interrompido. Mais uma vez, usando a água como metáfora, como quando bloqueamos seu fluxo, ela fica estagnada e apodrece. Essa última frase que ela fala sobre a água, eu acho que é a frase que eu mais amo. Uma das frases que eu mais amo, porque não tem jeito. Água parada. Gente, precisa nem de estar represada na natureza. Você vai botar uma blusinha de molho, deixa ela 2 dias lá sem mexer para você ver o cheiro, que não fica aquele negócio que catinga, que fudunço, um negócio estranho. Entendeu? Então, é uma coisa. E a gente que trabalha com magia e a gente que enxerga as coisas simbolicamente, a gente tem que estar atento se as nossas águas estão se movimentando ou não. Porque a gente tem muito isso enraizado na nossa cultura, de que águas, de que coisas relacionadas a emoções e a sentimentos são coisas de pessoas fracas, principalmente porque estão muito relacionadas a mulheres. Ah, mulherzinha, ai, toda emotiva, ai, olha como ela chora, ai, tananana. Para de chorar o caralho. Se eu quiser chorar, eu vou chorar sim. Você tem que ser fiel às suas vísceras. Você tem que ser fiel ao que você está sentindo, que está dentro de você. Você não pode deixar a água represar. A água represada vai te dar doença. Você vai ficar doente. Você vai ficar podre por dentro. Então, eu acho que essa parte aqui ela é muito importante. Eu gosto muito dessa frase: água parada apodrece. Porque é isso. Eu vou falar uma coisa muito Vênus em Escorpião agora, mas chorar vai, uma delícia. Somos 3. Chorem. Sério, eu acho, eu gosto muito do ato de chorar. Tipo, não gosto, tipo, vou ficar triste, vou chorar, né? Mas é uma coisa de alívio muito grande, né? Realmente você colocar para fora aquilo que estava represado. Então, não segurem o choro. Eu tô muito na jornada nesse momento da minha vida adulta de reaprender a chorar, porque conforme eu ia crescendo, eu fui me segurando para não chorar em vários momentos, e hoje em dia eu tenho uma dificuldade muito grande, mas é uma coisa que traz muito alívio. Então, é isso mesmo, a gente não pode represar o que a gente sente, porque aí as coisas infeccionam. As minhoquinhas na cabeça só crescem cada vez mais. E essa água, ela não vai representar necessariamente, literalmente, apenas a água do choro, né? Esse tipo de água. É qualquer sentimento, né? Então, tenha raiva, sinta inveja. Olha que coisa que eu tô falando aqui. Assume o que você tá sentindo. Assume para você. Da porta para fora, ninguém precisa saber de nada. Você não deve nada para ninguém. Você não precisa ficar se justificando para ninguém, gente. Isso aqui é muito importante. Poder pessoal, lembra disso. Você não precisa se justificar para ninguém. Inclusive, diria que uma boa bruxa não se incomoda de ser mal vista. Não é mesmo? Importante isso. Mas a porta para dentro, você seja sincera com o que você está sentindo. Seja sincera, que eu estou com raiva, estou com inveja. Olha o meu gato lá atrás, aqui. Estou com raiva, estou com inveja, estou de luto, não estou bem com isso, estou desconfortável. Da porta para dentro, a sinceridade. Quando você começa a entender você como alguém que você precisa observar e eu não sei qual é a palavra boa o suficiente para isso. Não é reverenciar. Talvez eu vou usar essa mesmo. Se reverenciar, esses são os tipos de coisas que você vai fazendo, que você cultiva o seu poder pessoal e você começa a ter contato com isso, você começa a entender a sua vontade. Né? Do contrário, é difícil, né, gente? Como que a bruxa vai ser intuitiva se ela não acredita nas coisas que ela sente? Pois é, e a intuição, tem muitas pessoas que relacionam a intuição com fogo, mas, gente, eu não consigo. É água. Mim, intuição é água. É água. Não dá. Fogo é outra coisa. Muito água. O Augusto falou aqui no chat, isso aí é muito forte, Lari. Esses últimos tempos eu tive que dar uma represada dos meus sentimentos para tancar um rolê e, nossa, agora tá difícil de deixar soltar. Acontece muito, eu sou uma pessoa que chora muito, né? Eu sou o contrário da Bibs. Eu não tive que aprender a chorar 2 milhões de escorpiões no mapa. Não queria dizer nada, mas já dizendo. Milhões de escorpiões mesmo. Mas eu gosto muito de chorar porque
é uma forma de expressão também, e eu sinto que eu estou desafogando. Eu falo que eu transbordo, acho muito bonito isso. Estou transbordando. Mas, às vezes, a gente, de fato, precisa dar uma segurada em algumas coisas, em alguns sentimentos, para conseguir lidar com algumas situações, né? E aí, a gente não consegue ter esse momento, porque é um momento nosso. Quando a gente não está bem e a gente quer chorar, por exemplo, vou usar o chorar como exemplo, mas cabe aí qualquer ação a partir de um sentimento que você está tendo. Quando a gente está sentindo alguma coisa e quer chorar, é um momento nosso. Você para chorar, sabe? Você para chorar. Você curte aquele momento ali. Às vezes a gente não pode parar para curtir um momento. Igual, sei lá, quando eu estou resolvendo coisas do trabalho, estou tendo crise de ansiedade, eu fico assim, eu não vou ter essa crise agora, eu vou resolver isso. E aí depois, quando eu termino o que eu tenho que fazer, aí tudo desaba. Porque eu tive que dar uma segurada aqui. Uma vez um amigo meu me disse isso. Ele virou para mim e falou assim: você está represando a sua água, você tem que ser cachoeira, porque se você está represando água, está chegando água, está represando água, está chegando água, vai chegar um momento que vai estourar esse negócio e que vai acabar, vai destruir tudo que vier pela frente. E é uma outra perspectiva do porquê que você não pode represar água. Pode apodrecer e pode estourar. Você pode dar um surto, né? Porque você segurou muito também. Sim, e inclusive até queria comentar isso que o Augusto falou, né? De que ele tá passando por um momento. Ele teve que dar uma represada e tal para tancar um rolê e tal, e que agora tá um pouco difícil de deixar soltar. O ano passado foi um ano muito difícil para mim por várias razões. Foi um ano de muita mudança contínua, constante, e não parou em nenhum momento. Eu tô desconfiando que não vai parar, porque eu estou no meu retorno de Saturno e é sobre isso, vamos tancar até o final. Né? Mas assim, o que eu ia falar é que essa perspectiva de que tá difícil de expressar, de soltar, de tancar isso, às vezes demora um pouco também. Não é bom você deixar represado, mas às vezes não significa que a água vai soltar imediatamente, sabe? O lance é você evitar a cãibra que a gente estava conversando lá no Mágica Visual 1000 anos atrás. É você não forçar. Você não vai ficar assim, você não vai ficar tenso o tempo todo. Você relaxa, respira fundo. Respira fundo 3 vezes. Se a coisa no momento for você não chorar, então você não vai chorar. Se a coisa for você chorar, você vai perceber e naturalmente você vai fazer isso. Porque você não tá segurando. O lance é só você não segurar, entendeu? É você deixar fluir. A água deixa fluir. Você vê o que ela acontece. Ou vai virar uma tsunami, naturalmente, ou ela vai ficar rasinha, foda-se. O importante é deixar ela correr, né? Que é a questão da dança que ela fala, do movimento que ela fala tanto no livro. Bibs, você ia comentar uma coisa sobre a página 198. Sim, na verdade é mais uma observação rápida, mas na 198 ela ela começa, né, a descrever um ritual que elas fizeram durante uma marcha feminista na Califórnia. E eu achei tudo muito bonito, porque foi tipo, as bruxas lá do coven dela estavam lá, e aí limpando o ambiente com água salgada, e tipo, fizeram uma atividade junto com as mulheres que estavam na marcha, e, tipo, eram muitas mulheres, tipo, ela falou que sei lá, eram mais ou menos 3 mil mulheres, pelo que eu vi aqui. E, tipo, elas conduziram, o Coven conduziu uma atividade com todas juntas, tipo, sobre esse negócio de você tomar consciência do seu poder pessoal mesmo. Então, fizeram um exercício que elas se olhavam, falavam, nosso corpo é sagrado, a gente tem o poder de mudar o mundo com a nossa voz, e eu, tipo, só achei muito legal. Eu gostei muito, e eu fiquei imaginando o quão forte deve ser um ritual, tipo, que você tem tanta gente ali sintonizado, acompanhando junto. Deve ser uma coisa surreal, assim, de participar. Vamos fazer isso eventualmente. Eu tava falando, tava fechado meu microfone. Eu topo fazer isso eventualmente, hein? Eu achei muito curioso isso ter acontecido dessa forma, porque elas estavam num lugar que elas não era todo mundo que era da bruxaria ali, né? Elas estavam numa marcha e aí de repente elas fizeram um ritual. Eu achei muito massa. Eu teve algumas pessoas que não estavam em sintonia, né?
comenta aqui, mas depois elas foram entrando em sintonia porque elas foram direcionadas, igual eu falei mais para o começo da nossa conversa. Chique demais. E aqui na 200, ela bem fala uma coisa que é uma coisa que a gente que tem a ver com aquilo de tanque seus BOs, né? Assuma seus BOs. Que ela fala: para gerar energia, precisamos gastar energia, não podemos receber sem dar. Ao fazer magia, usamos nossa própria energia física e emocional e precisamos reabastecê-la. Que eu acho que tem muito a ver com aquilo que a gente estava falando também, de se quer fazer algum feitiço para alguém, faz, mas aí você tem que saber que vai ter uma consequência, porque você está gastando energia naquilo, né? Você está linkado naquilo de alguma forma. Sim, por isso que eu falei, tipo, eu não vou atacar qualquer... Gente, não gasto a minha mana com qualquer bosta, de verdade. Não é nem a cera da vela, não é isso. É a mana mesmo, é a minha energia. Na hora que você vai despender de energia para fazer uma bruxaria, porra, pelo amor de Deus, não é para qualquer pessoa que você vai direcionar isso não, gata. Aprende que você tem que dar valor para você mesma. Isso é importante. E o Augusto falou uma coisa muito importante aqui, né? Que é que depois que você termina de fazer uma bruxaria, é sempre bom comer, né? Reabastecer. Gente, eu cansei. Toda vez que eu faço ritual com o clã, a gente come. E quando a gente vai pro terreiro, porra, eu tenho que mostrar fotos depois do tablet, a quantidade de comida. Comer porque, assim, antes e depois. E é muita fome. Quanto mais fome eu sinto depois do ritual, é aí que eu sei que o bagulho foi bom. Você termina um ritual suado e com fome. É isso. Isso mesmo. É isso, Garelinha. É isso. Aqui no 201, ela fala rapidinho sobre o Cone de Poder, que o nome do capítulo é do Cone de Poder, né? E aí ela descreve rapidinho aqui, sumariza o que é. Lembrando que eu falei desse Cone de Poder lá no capítulo 4. Sim. Eu vou ler rapidinho o trecho que ela fala, só pra gente se situar, tipo, um pouquinho sobre o que é esse tal Cone de Poder. Tá aí ela diz: nos rituais dos covens, a energia gerada é geralmente moldada em forma de cone de poder. Sua base é o círculo formado pelos membros do coven. Seu ápice pode enfocar um indivíduo, um objeto ou uma imagem visualizada coletivamente. Então é como se fosse uma lente, né, focal. Você foca a energia numa coisa específica. É precisamente isso, é um foco de energia mesmo. É muito legal fazer cone de poder, eu gosto bastante, faz sempre que eu não uso. Na página 203, ela passa bem por cima, assim, sobre tipos de energia, alguns corpos energéticos e tal, que é um conhecimento legal de ir atrás se você mexe com magia, bruxaria e afins. É sempre bom a gente se informar sobre essas coisas. Mas ela passa bem por cima, tipo, uma página só. E, pra mim, é isso. Tipo, não tenho mais nada sobre esse capítulo também, eu acho. Pra mim é isso também, eu ia falar exatamente a mesma coisa que você. Da hora demais. Temos um clube? Temos um clube, caralho! Porra! Antes da gente encerrar aqui, eu queria só dar um recadinho e fazer meu jabá rapidamente. Mas primeiro recadinho, próxima reunião, capítulos 9 e 10, o transe e a iniciação. A gente sempre vai fazer a partir de agora em 2, porque eles são curtinhos, mas eu tô ansiosa para essa próxima reunião, porque parece muito legal. E um jabá rapidinho, que eu vou divulgar aqui meu projeto de leituras de tarô, que eu comecei a fazer. Tô falando muito de oráculo ultimamente nos encontros, é porque eu estou estudando muito intensamente. E aí vocês podem procurar no Instagram, Tarô de Jasmin, com o Tzinho no final, porque quando eu fui fazer a conta sem o Tzinho no final, tinham feito 2 dias antes. Isso é sério, eu tava lá, feito há 2 dias, conta nova. Eu fiquei tipo, não acredito, mas é isso. O arroba é Tarô de Jasmin, vocês podem colar lá. Eu vou digitar aqui para aparecer para quem estiver vendo e colocar na descrição. E é isso, gente. Vocês têm alguma coisinha para falar? Não tenho, gente. Eu acho que não. É isso, então. Temos um clube. A gente tem recadinhos? Na verdade, essa era a sessão de recadinhos. Então, o que eu lembro de ter de recadinho é isso, mas não sei se tem mais coisa. Acho que não. Acho que por enquanto estamos tranquilos. Estamos voltando. É isso, gente. Acabou. Acabou. Feliz ano novo. Não vai sair. O ano do Lula.
Não vai sair no ano novo. O primeiro que saiu do ano foi o capítulo 4, que a gente gravou ano passado. A gente gravou depois que o Lula foi eleito, foi o que? Novembro, aí saiu. Mas tudo bem, a gente vai liberando. Foi a gravação do Invocamos os Guardiões das Torres de Observação, veja no que deu. Louca, essa daí foi uma que a gente terminou fazendo banimento. Escuta lá, foi foda. Esse foi foda. Bora lá, então, gente. Vou tomar um banho, dar uma descansada, porque proletariado sabe como é. Né, cansadinha. Mas obrigada, gente. Adoro falar de bruxaria. Obrigado, eu gostei muito. Até agora. Gosto muito de falar de bruxaria. Ainda mais depois de um copinho de cerveja. Então é isso. Um beijo, gente. Até mais. Até. Ai, tô nervosa. Porque mulher, como se nunca Tamo tivesse ao vivo, feito é? isso. Tamo ao vivo. Nunca fiz isso. Estamos ao vivo? Estamos. Estamos ao vivo. Então vamos começar. Sem mais delongas, porque já são 8h07 da madrugada. E agora eu sou uma idosa que dorme cedo. Mostra as cervejinhas aí que vocês estão tomando. Ai, a minha acabou. Vanessa! Ah lá. Eu tô na versão forte, que não é o latão. Acabou sua cervejinha, mas isso significa que você tomou ela. O copo tá furado. Vou só tirar uma foto aqui, nossa, que a gente que tá... meu copo tá furado. Marissa não bebeu nada. Os pontos, gente. Eu escuto ponto o dia inteiro. E aí eu tenho um ponto para cada coisa que acontece. Vamos lá, então. Nossa, eu dei uma respirada no microfone agora. Desculpa aí quem vai editar isso daqui, caralho. Eu vou até colocar mais para baixo o microfone. Bora. Só queria falar um negócio sobre isso que a Lari falou dos pontos. Quando ela tava aqui em casa, era todo tempo ponto. Era ponto o tempo todo. A gente tava nos rolês e ela tava cantando ponto. E parecia que ela tava cantando música de heavy metal. Era muito engraçado. Rolou até uma bateria beatbox, né, pra acompanhar. Rolou a bateria beatbox pra acompanhar, porque foi importante. Né? Uma vez que rock and roll. Mas é isso. Sim, poxa. Eu tenho um mapa astral aqui que eu ganhei de uma pessoa 1000 anos atrás, que ele é super detalhado. Eu vou dar uma olhada nele para ver se fala alguma coisa a respeito. Porque, assim, as coisas que aconteceram no passado não é possível. Se aquilo ali não for retorno de Saturno, minha filha, eu não vou sobreviver. Eu não vou sobreviver ao final desse ano. Que é isso? Eu não vou sair de casa. Eu tô assumindo o eremitão. Vou ficar aqui, só vou sair daqui quando eu estiver com 32. E é isso. Eu tô muito na minha fase ermitão. Na verdade, eu tava. Aí agora eu tô... É que eu tô tirando o tarô toda semana. E semana passada caiu o ermitão. Eu tava no período menstrual. Eu tava, tipo, pessoas, eu não quero saber de pessoas. Aí agora eu tô indo pra ovulatória e saiu o sol. Então, desdobramentos acontecerão esse fim de semana. Nossa, gente. O sol... Ai, essas cartas. Boa sorte, Augusto. Só os retornos de Saturno online. Augusto, eu só vou falar um negócio pra você. Segura no puta merda. E é isso. Segura no puta merda. É isso.